propósito versus identidade. E se eu estivesse na igreja hoje, eu ia pedir para todo mundo responder. Você pode repetir isso comigo? Diga propósito versus identidade. E é muito interessante porque... Propósito versus necessidade, perdão. É muito interessante porque muitas vezes a gente confunde aquilo que é uma necessidade com aquilo que é um propósito. E a gente acaba fazendo aquilo que não deveria fazer, se empenhando naquilo que não deveria se empenhar, imprimindo esforço naquilo que não deveria imprimir, mas a gente tenta justificar que o propósito é suprir aquela necessidade. Então eu vou te dar um exemplo. Você está fazendo algo que Deus não te chamou para fazer, mas você está tentando se justificar dizendo, não, o meu propósito agora é suprir essa necessidade. Pastor, qual que é o problema de eu colocar como propósito principal da minha história suprir as minhas necessidades? O problema é que existe um Deus que já supre por você. Então quando você ocupa esse papel, você tira Deus dele. Todos os lugares que você ocupa que deveriam ser de Deus, você nada mais está fazendo do que retirando Deus do lugar onde ele deveria estar na sua vida. Então entenda, a gente sem Deus é completamente diferente. Agora, Deus sem você não vai mudar quem ele é. Então a gente precisa entender, quando eu retiro Deus do lugar onde ele deveria estar na minha vida, o maior prejudicado sou eu. Então você que está entrando agora, talvez você esteja dizendo, mas eu preciso suprir necessidade. Não. Você precisa cumprir o propósito. O propósito supre necessidades. O propósito libera destinos. O propósito traz plenitude. O propósito traz paz. O propósito faz você se sentir bem. Por quê? Porque você está onde você deveria, fazendo o que deveria fazer e se tornando quem Deus chamou para se tornar. Então, cara, entende isso. Em nome de Jesus. Tem muita gente justificando que o propósito agora se tornou suprir necessidades. Isso vai acontecer muito depois desse período de quarentena. A gente mora aqui em Miami há alguns meses, mora nos Estados Unidos há 1 ano e meio, e eu já conversei com alguns amigos, porque aqui nos Estados Unidos a dinâmica é o seguinte, você trabalha para fazer a semana. Então tem muita gente que pensa por dia. Por exemplo, se você ganhou, você precisa de pagar X por dia para se manter. Então se você conseguir um trabalho que você ganhou bem, aqui a galera às vezes costuma pensar, bom, já consegui 2 dias de trabalho, então amanhã eu não vou trabalhar. Você trabalha pelo dia e você fecha a semana, é assim que funciona. E aí eu tava conversando com alguns amigos, eu falei, cara, pode esperar, quando acabar essa quarentena, vai ter uma galera que vai ficar completamente ausente da igreja do propósito e vai justificar isso com motivo santo. Esse motivo é, cara, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso bancar os meus filhos, eu preciso pagar as contas. Ok, isso é justo, isso é necessário, isso é certo, mas isso não pode ser uma desculpa para que eu coloque o propósito de lado. Isso não pode ser uma justificativa para que o meu novo propósito se torne a minha necessidade. Entenda isso, cara. As necessidades sempre existiram. Então você não pode fazer com que o seu novo propósito se torne suprir necessidades que sempre existiram. Cara, Deus está dizendo para a gente, olha, não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. E ele ainda faz um desafio, ele fala, olha para os lírios do campo. Cara, nem Salomão, no ápice da sua glória, se vestiu com tanta beleza como eles. Porque eles não fazem nada e ainda assim eu cuido de tudo que eles precisam. Sabe, a palavra de Deus está dizendo, olha, buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E as demais coisas. Dependendo da versão, o autor se refere às coisas que ele fala anteriormente, ou seja, comida, bebida e se vestir. Então ele diz, porque essas coisas vos serão acrescentadas. Então, cara, vamos junto, cara. Por favor, não se desconecta. Qual que é a grande verdade? A palavra está dizendo, busca o reino, ou seja, o propósito, e as necessidades serão acrescentadas. Você concorda comigo que a palavra está dizendo que quando o propósito se cumpre, existe um acréscimo? As necessidades serão acrescentadas. Qual que é o problema do tempo que a gente tem vivido? A gente se tornou, sem perceber, a geração do acréscimo. A gente vive em busca daquilo que Deus prometeu que acrescentaria e muitas vezes a gente deixa de lado aquilo que Deus pediu para que a gente buscasse mais do que todas as coisas. Ele está dizendo, ei, busca mais do que todas as coisas o meu reino e a minha justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. Pastor, você está falando então que eu não tenho que trabalhar? Não, irmão, você tem que trabalhar muito. Eu tenho trabalhado 4 vezes mais durante a quarentena. A gente está produzindo esse livro tem sido, já está impactando muitas pessoas antes de ser lançado,
Eu recebi a notícia ontem incrível, a Saraiva e a Livraria Cultura querem o livro para distribuir nas lojas, então pela primeira vez vai ter um livro meu em lojas físicas, e eu estou feliz demais com isso. Então a gente está produzindo livro, lançando aplicativo de combate à depressão, prevenção ao suicídio. A gente tem feito tudo que a gente pode, o aplicativo já saiu no Portal Terra, a gente está vendo alguns parceiros para abraçar essa causa e a gente ajudar mais pessoas. A gente está fazendo lives diárias, essa é o número 24, a igreja não para. Domingo eu preguei em 2 cultos, a gente ministrou a ceia, já corri para cá para ministrar a live. Então tem pessoas precisando de ajuda, tem pessoas pedindo socorro. Irmão, a vida não para. Independente do ritmo que o mundo está lá fora, a vida não para. Então, talvez algumas pessoas podem dizer, pastor, eu não estou entendendo. É para diminuir o ritmo ou é para acelerar? Vou te explicar. É para entender o destino. Porque se você corre sem direção, você chega mais rápido a lugar nenhum. Entenda isso, cara. Você consegue correr com velocidade? Ok, maravilhoso. Eu sou um desses caras que prefiro ser intenso, mas você precisa ser intenso com destino, sabendo aonde Deus está e aonde Ele te chamou para estar. Ou seja, eu corro com o meu olhar fito em Jesus. Eu corro com o meu olhar fito no alvo, esquecendo das coisas que para trás ficaram. Então entende isso, em nome de Jesus. O problema não é correr demais ou ir devagar, o problema é não saber para onde vai. O problema não é correr demais ou ir devagar, o problema é quando a gente não sabe para onde vai. Eu já dei esse exemplo e eu acho que é maravilhoso esse exemplo, porque ele é muito fácil de entender, é como uma esteira. Sabe qual é o problema da gente viver caminhando numa esteira? É que a gente está em movimento, a gente está suando, a gente está se cansando e a gente acredita que está fazendo algo certo, porque tem muita gente que acha que está fazendo algo incrível, quando na verdade você só está ocupado, não necessariamente está sendo produtivo. Se você for ver, uma das maiores preocupações, inclusive dentro do mercado corporativo, é a nossa geração é extremamente ocupada, mas em vários momentos a gente é extremamente improdutivo. Porque a gente se distrai com muitas coisas, faz muitas coisas e acaba não concluindo nada. Então entenda isso, uma esteira é talvez uma das melhores representações ou analogias de alguém que corre sem saber para onde vai. Você tem a falsa impressão de um movimento, mas você não vai a lugar nenhum. Depois de anos caminhando de uma esteira, você vai se frustrar entendendo que você se cansou demais, se esforçou demais, se doou demais, mas continua no mesmo lugar. Então entenda isso em nome de Jesus. A questão não é ir rápido ou devagar, a questão é para onde você está indo. E Deus está deixando claro, olha, se você se preocupar com o meu reino, com a minha justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. Você está comigo? Está fazendo sentido para alguém que está aí? Então entende isso, cara. Em nome de Jesus, hoje a gente está falando sobre propósito versus necessidade. Então tem muitas vezes que a gente vai acabar se preocupando com necessidades e achando que elas são um propósito. Mas existe um propósito acima de toda necessidade. E a gente crê num Deus que supre todas as necessidades. Filipenses 4,19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês segundo as suas riquezas em glória. Então eu quero compartilhar, cara, isso aqui é muito forte. Tá lá em 1 Samuel 13, versículo 7. E eu vou ler rapidinho e eu quero te convidar aqui a não se distrair, cara, porque eu vou tentar ser o mais enxuto. Tem um PPR que vai entrar daqui a pouco, vai ser demais também. Mas eu quero que você entenda isso. Primeira chave que eu quero compartilhar é que toda distorção de identidade vai roubar o teu propósito. Guarda isso. Toda distorção de identidade vai roubar o teu propósito. Pastor, por que toda distorção de identidade vai roubar o meu propósito? É porque é impossível cumprirmos propósitos sem sabermos quem somos. Cara, por isso que eu sou apaixonado em falar de identidade, porque tudo flui a partir dela. A identidade é a chave que abre todas as portas do reino. A identidade é a chave que abre acesso à sala do trono. Então, nós entramos confiadamente na sala do trono. Por quê? Porque sabemos o preço que foi pago para nos dar acesso novamente até lá. O sangue de Jesus nos tornou filhos e por isso herdeiros. E por isso entramos na sala do trono. E por isso não somos fulminados pela glória de Deus e pela sua santidade, como era na antiga aliança, quando o sacerdote entrava e se ele tivesse em pecado, ele era fulminado na hora. Então, entenda isso.
A minha identidade é uma chave que abre portas, que abre acesso, que abre milagres, que libera destinos. Quem não sabe quem é, não sabe o que pode. É como se eu tivesse um filho. Imagina que eu tenho um filho, ok? Mas esse filho, ele foi criado longe de mim. E ele não sabe que ele é o meu filho. Então alguém traz ele aqui um dia aqui em casa. E ele fica o tempo inteiro acuado ali, sentado, morrendo de fome, mas com vergonha de pedir algo para comer, morrendo de sede, com vergonha de pedir algo para beber. Imagina que loucura. Isso é a redenção. Eram filhos que estavam vivendo como escravos, mas em algum momento foram reconectados com o pai. Agora, um filho que não sabe o que o filho pode, vive como escravo. A palavra fala a respeito disso. Olha, o herdeiro, mesmo sendo herdeiro de tudo, enquanto for menino, de nada difere de um escravo. Ou seja, enquanto você não sabe quem é, você não consegue acessar o que tem por direito e por herança. Então imagina, esse menino depois de um dia inteiro aqui, ele está morrendo de fome, ele está morrendo de sede, mas o que ele não sabe é que ele é o meu filho e pode abrir a geladeira e pegar o que quiser, pode abrir a despensa e comer o que quiser, pode sentar no sofá e assistir o que quiser. Ou seja, o fato dele ser filho não muda as coisas, a não ser a partir do momento que ele sabe que é filho. Então a grande questão não é quem somos, mas o nível de revelação que temos a respeito de quem somos. Cara, tem muita vida de Deus fluindo aqui. Então a questão não é o que somos, mas o quanto de revelação nós temos a respeito de quem somos. Eu gosto de fazer esse mesmo paralelo de identidade em relação a promessas. Cara, não faz diferença a quantidade de promessas que você tem. O que vai mudar a tua história é a quantidade de promessas que você sabe que tem e que se posiciona para viver. Então, alguém que tem promessas, mas não sabe que tem, vive como alguém que não tem promessa nenhuma. Alguém que é filho, mas não sabe a paternidade que tem, vive como se não tivesse nenhum pai. Você está comigo? Então entenda isso, toda distorção de identidade vai fazer com que você não viva o teu propósito. Guarda isso, toda distorção de identidade vai roubar o teu propósito. 1 Samuel 13:7 diz assim: alguns hebreus atravessaram o Jordão para chegar até a terra de Gade e de Gileade. Então Saul, que era o rei na época, ficou em Gilgal. E os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Cara, guarda isso porque isso tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo. Os soldados que estavam com o rei tremiam de medo. Então ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, o profeta Samuel. Mas ele não chegou a Gilgal. Então os soldados começaram a se dispersar. Então Saul ordenou: tragam-me o holocausto, os sacrifícios de comunhão. E Saul ofereceu o holocausto. E assim que ele terminou, cara, guarda esse detalhe, assim que ele terminou, Samuel, o profeta, chegou para saudá-lo. Então, para resumir a história, naquela época, ou você era rei ou você era sacerdote. Saul era rei, Samuel era sacerdote. E aí o Samuel fala: ei, espera 7 dias que eu vou chegar, ok? Ok. Deu 7 dias, Samuel não chegou, então o rei entendeu: eu tenho uma necessidade. Os meus soldados estão com medo e eles estão tremendo e estão indo embora. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer aquilo que Deus não me chamou para fazer, porque eu preciso fazer. É nesses momentos, cara, que a necessidade ela é muito convidativa, mas ela sempre vai fazer com que o seu propósito se frustre. Nenhuma necessidade justifica uma troca de identidade. Uau. Nenhuma necessidade justifica uma troca de identidade. A Bíblia diz que assim que ele acabou de fazer isso, então Samuel disse: ei, Saul, o que você fez? Cara, olha isso, cara. Saul respondeu: Samuel, quando eu vi os soldados se dispersando e eu vi que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmais, eu pensei: agora os filisteus atacarão em Gilgal e eu não busquei o Senhor. Por isso, eu me senti obrigado a oferecer. Entenda isso. Toda necessidade, ela vai fazer com que você se sinta obrigado a supri-la. E por conta disso você abre a mão de propósito, mas guarda isso no teu coração. Nenhuma necessidade justifica uma troca de identidade. Olha o que a palavra continua dizendo. Então disse Samuel: ei, Saul, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, guarda isso, cara, se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reino não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao Senhor. Entenda isso, cara.
Quando o profeta chega, ele fala: ei, Saul, se você não tivesse feito isso, Deus estabeleceria o teu reinado para sempre. Mas porque você fez, agora mesmo Deus já levantou um homem segundo o seu coração para cuidar do teu povo. Cara, olha o que a palavra está dizendo. Quando eu tento fluir naquilo que Deus não me chamou para fazer, até o que Ele me chamou para fazer, eu posso perder. Quando Deus me chama para fazer algo e eu abro mão para tentar fazer aquilo que Deus não me pediu, Ele vai levantar alguém para cumprir o propósito que eu deixei de lado. Eu não acredito que existe esse lance do tipo, cara, se você não fizer, não tem quem faça, não, irmão. Deus sempre procura na tenda do lado, quando você que foi chamado não deseja cumprir o que Ele te chamou para cumprir. Não vai ficar uma geração órfã porque você não se levantou para ministrar paternidade. Não vai ficar uma geração inteira morrendo sem saber o chamado que tem, se você não se levantar para falar sobre chamado. Não. Deus sempre vai levantar aqueles que sabem que não são, para confundir aqueles que pensam que são. Então Deus levantou um cara como eu, com 17 anos, completamente perdido. Fui para a delegacia algumas vezes, bati de carro várias vezes, fiquei bêbado várias vezes, respeitei meus pais várias vezes, fui espancado, sofri várias coisas. Pega um cara que não tinha conhecimento bíblico nenhum, que fez a catequese porque queria casar na igreja católica, mas faltava todas as missas, ia no final só para que o sacerdote pudesse assinar a fichinha. Alguém que não tinha respeito pela igreja, não tinha respeito ou zelo pelo chamado, alguém que não sabia nem quem era, muito menos quem Deus era. Por que Deus faz isso? Porque o compromisso dele é com a sua palavra. Então, se você estiver disponível para cumprir a palavra dele, ele vai fazer com que você seja cheio do propósito dele. Nós somos como vasos de barro, mas carregamos um propósito eterno. Ou seja, a palavra chega ao ponto de dizer isso: olha, nós somos como vasos de barro que carrega algo precioso. Então você nunca pode esquecer que o que você carrega é precioso. Mas você nunca pode esquecer que você é só um vaso de barro. Isso é muito louco. É essa linha tênue da gente não se ensoberbecer com o que carrega e também da gente não se enxergar abaixo daquilo que nós somos. Então entenda isso. Você não tinha valor nenhum, mas Deus depositou o que tinha de mais valioso dentro de você. Então, se você estiver disponível, Deus vai te usar poderosamente. É sempre Deus usando aqueles que sabem que não são, para confundir aqueles que pensam que são. E aí o que acontece nessa passagem, eu já estou quase finalizando, fica junto comigo até o final, vamos junto. O que acontece nessa passagem é que Saul abriu mão da sua identidade por uma necessidade. Então, quando a gente tenta fluir numa unção que não tem, até aquilo que a gente já tem, a gente deixa de fluir. Todas as vezes que eu tento fluir numa unção que não recebi, até a unção que eu recebi, eu deixo de fluir. Por quê? Porque eu estou tentando me tornar quem Deus não me chamou para me tornar. E Deus nunca vai cooperar com um propósito que seja diferente daquilo que Ele tem para você. A gente já falou sobre isso. Às vezes a gente está pedindo para Deus fazer, romper algo que Deus quer que morra. Às vezes tem projeto que está assim: Deus abençoe, e Deus está assim: cara, eu quero que esse projeto acabe, ele está me roubando de você. Eu quero você de volta, porque antes desse projeto começar, eu tinha toda a tua atenção, a gente tinha relacionamento, a gente se falava, e agora isso está te consumindo a tal ponto que você não tem mais tempo para mim. Então, às vezes a gente está falando: ei, Deus, faz prosperar, e Deus está falando assim: mano, eu quero só que acabe, eu quero você de volta. Porque eu já falei sobre isso, cara. Os homens querem milagres, os homens anseiam por milagres. Deus só quer relacionamento. Você quer milagres? Deus quer o teu coração. Você quer milagres? Deus quer você, cara. Os milagres são como se fossem... É tipo eu com Ceci. Dei um cookie pra ela hoje à tarde, depois do almoço, mas tudo que eu queria era um chamego. Então, pai, me dá um doce, tá bom, filha? Vem cá, me dá um cheiro. Vem cá, deixa eu te dar um beijo. Toma o teu cookie. O cookie deixa a Cecília alegre, mas na verdade tudo que o pai quer é só estar junto. Então eu creio que sinais, milagres são exatamente assim. O que custa pra Deus? Não custa nada, mano. Mas qual que é a graça que Ele sente em ver a gente pedindo? É porque a gente está deixando claro: pai, toda a minha necessidade é suprida quando eu falo com meu pai aquilo que eu preciso. Então por isso que Deus não faz sem que a gente peça em vários momentos. Por quê? Porque Ele quer ouvir você pedir, cara. É diferente. Só quem é pai entende essa dinâmica. Ele quer ouvir você pedir. Não porque Ele quer se sentir superior, mas é porque Ele quer perceber que você ainda busca nele aquilo que precisa. Você está comigo? Então, olha só que incrível, cara. A gente está falando sobre Saul e isso toca num ponto que a gente falou há uns 2 dias atrás. A gente não pode tentar ser quem Deus não nos chamou para ser, porque Deus não unge personagens, Deus unge pessoas. Você já viu aquele cara que todo mundo fala: mano, esse cara ele tem tanto potencial, ele tem tudo para fluir, mas
não rompe, mano. Por quê? Porque tem muita gente que é muito boa, mas não se tornou quem Deus chamou para ser. Então fala parecido com fulano, prega parecido com ciclano, faz coisas parecido com Beltrano. Qual o problema? O problema é que Deus não te chamou para ser parecido com ninguém. Deus te chamou para ser semelhança dele. Então seja a minha imagem e a minha semelhança. Mas eu quero falar como fulano, mas se era para você ser como fulano, eu teria feito você como ele. Toda comparação é basicamente a gente dizendo para Deus, Deus, no seu lugar eu teria feito melhor. Uma comparação nada mais é do que a gente falar, Deus, eu acho que você errou um pouco aqui. Eu poderia ser um pouco assim, ou eu poderia ter sido feito um pouco assado. Você está dizendo, Deus, no teu lugar eu teria feito melhor. Entenda isso, cara. Você é exatamente como Deus te chamou para ser. Então, características, linguagens, entenda, tudo isso Deus depositou com um propósito. Então o que a gente precisa fazer é, ao invés de tentar se cansar construindo coisas que Deus não chamou, a gente descansar para viver aquilo que só Deus pode fazer. A gente já falou sobre isso, cara. 7º dia, Deus descansa. Ele acaba de fazer o homem e chama o homem para descansar. Cara, Deus fez tudo em 6 dias, o homem no 6º. E aí depois que o homem é gerado, e aí Deus, tudo bem, o que a gente vai fazer? Aí Deus fala, vamos descansar. Isso é muito forte. Como assim, Deus, vamos descansar? Não, eu já fiz tudo, você só descansa. Não, mas não tem nada para eu fazer. Ah, tem. Dá nome para a criação. Qual é o princípio que Deus quer ensinar para a criação? Cara, tudo que você vai fazer comigo, você vai fazer a partir do descanso. Descansa. Deixa eu ser Deus na tua vida. Descansa. Todo milagre que você vai viver vem a partir do descanso. Toda promessa que vai se cumprir vem a partir do descanso. Tudo aquilo que Deus prometeu vai acontecer a partir do descanso. E eu quero finalizar agora, e eu quero compartilhar algo que é interessante nessa passagem, sabe? Saul era rei e Samuel era sacerdote. E talvez você está dizendo assim, entendi, pastor. Então ele fez algo que não poderia, então eu preciso fazer algumas coisas, mas eu não posso tomar o lugar, sei lá, de uma liderança em outras, eu não posso tomar o lugar do meu pastor em outro. Não, entenda algo que aconteceu quando essa nova aliança se estabeleceu. Antigamente você tinha uma separação entre reis e sacerdotes. Agora o que aconteceu é que todos nos tornamos reis e sacerdotes. Olha o que diz 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram um povo, mas agora se tornaram povo de Deus. Antes não haviam sequer recebido misericórdia, mas agora a receberam. O que a palavra está dizendo é que, cara, eu vou continuar ela amanhã. Tem muito de Deus para a gente fluir nesse tema de necessidade versus propósito. Amanhã eu quero falar um pouco sobre isso, sobre outra perspectiva. Eu quero falar sobre o encontro entre Jesus e Pedro, exatamente nessa dinâmica da gente entender o que é uma necessidade, o que é um propósito. Mas entende isso, cara. Vós, porém, sois sacerdócio real. Qual que é o papel do sacerdócio? É ter liberdade diante de Deus e ministrar a partir disso para o povo. Ou seja, um sacerdote ouve o que os céus falam e declara o que os céus falam. Então, nada mais é do que a gente buscar em secreto aquilo que a gente vai compartilhar em público. Então, tudo que eu estou falando com você, em algum momento Deus falou comigo, cara, ninguém pode dar o que não tem. Então, sabe o que é interessante? Existem palavras que eu estou liberando e estão trazendo vida para você, mas essas mesmas palavras foram depositadas em você. Então, Deus está falando aí, eu não quero que você receba só a partir do André, ou a partir do Leandro, ou a partir do Lucas, ou a partir... Não. Eu quero que você receba a partir de mim. Porque alguém que não tem contato comigo vai receber a partir de você. Então, cara, nenhuma necessidade justifica o aborto de um propósito. E eu quero orar com você, a gente vai orar agora, eu vou chamar o PPR daqui a pouco. E eu quero que a gente tenha esse entendimento, sabe? Não importa o que você tem passado, não importa o teu passado, não importa as marcas que você tem, cara, nenhuma dessas justificativas vão frustrar você de viver o teu propósito, se você descansar em Deus. Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Aquele que começou a boa obra, ele vai cumpri-la também. Então, cara, qual é o teu propósito? Eu não sei, vamos juntos descobrir nesses próximos dias. Eu quero muito ministrar sobre o propósito. Uma das perguntas que eu mais recebo, pastor, eu queria entender um pouco mais o meu propósito. Pastor, me diz qual que é o meu propósito. Cara, I don't know.
Agora tem uma chave em relação ao propósito. Olha que interessante isso, cara. Eu tenho uma tatuagem aqui no pulso, né? Eu fiz com a data do casamento e com a minha inicial com o Kezinho. E sabe o que é interessante? Eu percebo que alguns jovens, principalmente, quando vêm me perguntar isso, e quando vão perguntar em inúmeras outras conferências, a pergunta é quase como se fosse assim: pastor, eu estou tentando ler em algum lugar, mas Deus não colocou nenhuma etiqueta dizendo qual é o meu propósito. Você consegue ler isso para mim e dizer qual é? A grande verdade é que Deus não colocou uma etiqueta colocando em cada um qual era o propósito ou o desígnio, porque a graça do propósito é justamente o descobrimento através da jornada. A graça do propósito é o descobrimento a partir da jornada. Pastor, não entendi ainda, vou te explicar. Se o teu propósito fosse tão claro assim, se tudo que você precisa fosse tão claro assim, se todas as respostas que você tem buscado fossem tão claras assim, talvez elas já teriam saciado a tua busca e você não buscaria mais, porque todas as respostas que você tem já foram respondidas antes de você fazer. Agora, a grande verdade é, o prazer de Deus está na caminhada enquanto você faz as descobertas. Eu lembro que eu vi algo uma vez que tem muito a ver com isso, cara. Olha o estado desse iPhone aqui, isso aqui está destruído, mas vamos lá. Imagina que esse iPhone é novo, ok? Quando Steve Jobs estava desenvolvendo o iPhone, o primeiro iPhone, ele não criou e perguntou para o iPhone o que ele queria ser. Isso é muito louco, cara. Steve Jobs não chegou para o iPhone e falou: e aí, cara, agora que você nasceu, agora que você foi criado, diz aí, o que você quer fazer? Você quer fazer ligações? Você quer fazer, sei lá, você quer ter GPS? Você quer usar o Waze? Não. Por quê? Porque existe um princípio sobre a criação. O Criador define, a criação descobre. Uau. Guarda isso, cara. O Criador define e a criação, André, a criação descobre. Ou seja, Deus já definiu, já estabeleceu, já desenhou. Existe um DNA profético em você. Existem características estabelecidas por Deus em você e para você. Existem palavras de vida que Deus liberou desde antes do fundamento. Existem promessas que Deus já liberou desde antes de tudo ao teu redor existir. Existem palavras que Deus já liberou a respeito de tempos que você vai viver que nem aconteceram ainda. Então, qual é o meu chamado? O nosso primeiro chamado é descobrir o que Deus nos chamou para nos tornar e o que Deus espera que a gente faça. E qual é o nosso propósito? Se mover a partir disso. Então, primeiro você descobre, depois você se move. Primeiro você entende, depois você obedece. Como obedecer a alguém que eu não sei o que ele espera de mim? Como cumprir um propósito, eu não sei qual é o propósito que eu tenho? Então, ao invés de a gente ficar buscando em outros respostas, Deus está dizendo, busca em mim, porque só quem definiu o teu propósito sabe revelar o teu futuro. Você está comigo? Amém. Só quem só quem definiu o teu propósito pode revelar o teu futuro. Então, a grande verdade, cara, que essa fome que a gente tem nesses últimos dias, todas essas dúvidas, inquietações, todo vazio, toda preocupação, todas as perguntas, todos os questionamentos, cara, todas as respostas para isso, Deus já depositou em você. Tudo que você tem que fazer é acessar.